Evangelho de João, capítulo de número 4, vai ser tomado quase todo o capítulo pela conversa de Jesus com a mulher samaritana, vai do versículo 4 praticamente ao 42, mas tem alguns destaques interessantes. Mas, voltando ao princípio de tudo, vai ser do versículo 1 ao 3, que quando os fariseus ouviram que Jesus batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, esse é um enfoque interessante, mostrando que Jesus de fato não batizou ninguém, mas seus discípulos batizavam. Ele deixa então a Judéia e outra vez vai para a Galileia. Então Jesus deixa a Judéia para que evitasse, como se diz, conflitos fora de hora. Ainda não era época de conflitos maiores, mais intensos, então Jesus deixa e volta para a Galileia. E o versículo 4 diz que era necessário passar por Samaria. É interessante que o versículo vai dizer que era necessário, não era obrigatório, mas era necessário se ele quisesse de fato pegar uma rota mais direta para a Galileia, o que os judeus evitavam. Eles preferiam dar a volta pelo Rio Jordão para não ter que passar na terra dos samaritanos. Havia pelo menos 3 estradas que levariam Jesus à Galileia, mas a Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. Então ele chega a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu para José, ali perto da fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte, e era quase a hora sexta, 6 horas da tarde, porque João vem sempre usando aqui no seu evangelho o calendário romano. Antes da gente adentrar na história, vamos falar rapidamente sobre os samaritanos. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos, para quem não sabe, eles de fato eram judeus, porém judeus mestiços, não eram judeus considerados de sangue puro. Quando o reino de Israel, depois da divisão dos reinos, chamado de Reino do Norte, foi levado cativo pela Síria, o restante da população que ficou no seu reino, o rei da Síria mandou pessoas de outras nações para lá, e eles se casaram entre si. Então, do fruto desse casamento misto de judeus com agora os pagãos que estavam na terra, nasce os que são chamados samaritanos. Depois de um tempo também o reino de Judá, o reino do sul, foi levado cativo para a Babilônia, e quando retorna do cativeiro babilônio para a terra de Israel, eles desprezam seus irmãos agora de sangue mestiço, porque dentre eles agora não estava uma linhagem pura, e também dentre eles já havia um sincretismo de falsos deuses por conta desses demais moradores que vieram para sua terra. E então cria-se uma revolta, começa a criar-se um ódio particular dos israelitas puros por esses irmãos samaritanos. E aí, para piorar a situação, os samaritanos vão então e constroem um templo no Monte Gerizim. Aí então a inimizade só vai aumentando, e na época de Jesus o muro da inimizade, a barreira da inimizade era imensa e intensa entre israelitas e samaritanos. Então Jesus passa por uma cidade samaritana, chega junto à fonte, vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus fala para ela: dá-me de beber. Jesus, o que ele faz é puxar assunto com uma pessoa que estava marcada pelo ódio pelos judeus. Tudo que aquela mulher tinha pelos judeus era o desprezo como os judeus tinham pelos samaritanos. Os discípulos de Jesus haviam sido mandados pelo próprio Cristo para comprar comida na cidade. Jesus vai quebrando já as barreiras da separação, porque por mais que os discípulos considerassem os samaritanos impuros, a cidade de Sicar impura, porque era uma cidade de samaritanos, Jesus manda que eles vão comprar comida lá. E aí Jesus então fica para conversar com a mulher, e aí ela já vai despejando sobre ele o seu ódio. Ela já vai dizendo: como sendo tu judeu me pede água a beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. E aí Jesus vai falar: ora mulher, se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água da vida. E a mulher, sem alguma compreensão daquilo que Jesus estava falando, que era perfeitamente natural, vai alegar para coisas que ela conhecia, coisas terrenas, coisas passageiras, transitórias. Ela vai dizer: mas se o senhor não tem nem como tirar água do poço, como é que tem água viva? Porventura és tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço? E aí Jesus vai falar: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede.
Deveras a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. E aí a mulher, ouvindo isso, ela vai dizer: Senhor, me dá dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui tirá-la. O interessante é que Jesus está falando de princípios eternos e a mulher está presa em princípios terrenos. O que ela não queria era mais ter o trabalho de ter que voltar à fonte para retirar a água, quando Jesus, na verdade, estava falando sobre a necessidade de matar a sede espiritual que aquela mulher precisava. E quando ela vai dizer: me dá a água que o Senhor tem, Jesus então vai, no versículo 16, fazer um confronto pessoal àquela mulher, dizendo: vai, chama o teu marido e vem cá. Jesus não disse que não daria água. Jesus só colocou diante dela uma necessidade para que ela tomasse essa água. A necessidade de que ela reconhecesse o pecado dela. Hoje, em terra do politicamente correto, falar sobre o pecado, expor o pecado de alguém, parece um pecado maior do que o próprio pecado, né, por assim dizer. Mas a verdade é que o próprio Cristo vai expor o pecado daquela mulher, ele vai confrontar aquela mulher. Ele expõe, ele diz: vai, chama o teu marido e vem cá. Ele queria ouvir dela qual que era a razão que ela apresentaria a ele, qual a desculpa ou qual posição ela tomaria diante dele, por quem disse que estava querendo beber da água da vida. E aí ela vai olhar para Jesus, Jesus vai falar: tem razão. Eu não tenho marido, na verdade. Jesus olha para ela e diz: tem razão em dizer que não tem marido, porque já teve 5. E o que agora tem não é teu marido. Então disse isso com verdade. Jesus estava dizendo: você acostumou a ser amante. Você já teve marido, você vive numa posição de amante. Porque Jesus vai dizer: você tem, mas o que está com você não é teu marido. E aí ela entende então que o Senhor era um profeta. A princípio ela vê ele somente como um judeu, agora ela já vê ele como um profeta. E quando ela vê como um profeta, quem sabe ela tomada por uma revelação do que Jesus trouxe, ela vai então perguntar sobre a questão da verdadeira adoração. Nossos pais adoraram neste monte, versículo 20, mas os judeus dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E aí Jesus vai dizer para ela, do versículo 21 ao versículo 24, diretamente falando, sobre a questão dos verdadeiros adoradores. Ele vai falar: a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Os samaritanos de fato adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai o procura os tais que assim adorem, porque Deus é espírito, e importa com os que o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus vai trazer aqui algumas colocações sobre os verdadeiros adoradores. Primeiro, Deus é espírito, Deus é invisível, então eu não preciso de uma imagem. Jesus abole todo o sistema de idolatria para que eu possa adorá-lo. Eu vou adorá-lo como ele é, em espírito. Segundo, Jesus está tirando o fim da adoração centralizada no templo, porque até então os judeus acreditavam que o único local de adoração, ou melhor, o local de adoração sagrada era o templo. Jesus vai quebrar essa questão da adoração templária, para dizer que o verdadeiro adorador adora o Pai em todo momento, em espírito e em verdade. Outra coisa, de fato, Jesus vem falar: a salvação vem dos judeus, porque Jesus nasce como judeu, ainda que ele é oferecido como sacrifício de salvação por todo o mundo, ele vem a partir dos judeus, porque deles vem também a lei, deles também vem a aliança. Então isso precisa ser respeitado, a história dos judeus no meio do povo de Deus. E aí ele vai falar sobre a verdadeira natureza da adoração. O Pai não procura aquele que está preso num ritual de religioso. O Pai procura os que o adoram em espírito e em verdade. Se existe a verdadeira adoração, como Jesus está expondo aqui, é porque também tem a falsa adoração, que é aquela de Amós, capítulo 5, do 21 ao 23, que Deus vai falar: eu não recebo a tua adoração, eu não recebo o teu louvor, eu não escuto o que vocês clamam, não recebo o teu sacrifício, porque eles apresentavam tudo falso diante de Deus. E aí então a mulher vai falar sobre o Messias. Para Jesus, ela fala assim: eu sei que quando o Messias vier, ele vai nos explicar tudo. E aí no versículo 26, Jesus vai fazer uma revelação tremenda sobre a si mesmo. Ele diz: eu o sou, eu que falo contigo. E isso para mim é muito interessante, porque Jesus quebra não só a barreira do preconceito cultural, não só a barreira do preconceito religioso, mas Jesus também quebra toda a barreira do machismo.
porque Jesus, ele, por mais que Herodes implora para ele falar quem de fato ele era, Jesus conversa com Herodes por parábola. Mas para essa mulher samaritana, uma mulher amante, Jesus se revela quem de fato ele era. Jesus se apresenta a ela como Cristo. E aí nessa altura os discípulos chegaram, ficam maravilhados ou assombrados de que Jesus está falando com a mulher, mas ninguém pergunta nada e nem porque fala com ela. E esse maravilhar deles é porque é incomum e era imprudente e indecente, era considerado indecente que um mestre cumprimentasse uma mulher e pior ainda falar com uma mulher em público e pior ainda era falar com uma mulher na situação desta mulher em público. Mas Jesus deixa de lado todo o ritual humano para nos mostrar a verdadeira natureza da sua obra e para que ele veio para recuperar o perdido, para salvar o perdido. Ele estava aqui salvando uma alma, porque é isso que quando ele olhava para ela ele enxergava, uma alma aflita que precisava ser alcançada. Então a mulher deixa seu cântaro e vai ao seu povo. E quando ela vai ao seu povo, ela começa a revelar, falar sobre Jesus. Isso é interessante, a mulher deixa um cântaro na beira do poço. Aquela que veio buscar água, recebe a água que jorra para a fonte da vida eterna. E agora aquela mulher que na cidade ela sabia como ela era conhecida, e ela sabia que ela estava vivendo uma posição de desagrado ao Senhor, mas como ela foi alcançada por Jesus, ela vai até a cidade falar sobre Jesus. E ela convida as pessoas para vir a Jesus. Ela diz, olha, vem ver, tem um homem que tem me falado tudo que eu tenho feito. Poderia ser este o Cristo? E eles saíram da cidade, versículo 30, e foram ter com ele. E nesse momento, enquanto ela pregava para eles, os discípulos pediam para que Jesus comesse. Jesus disse, olha, uma comida eu tenho que comer que vós não conheceis. E eles, acreditando que alguém trouxesse comida para ele, Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus estava dizendo, a minha preocupação maior do que alimentar o meu corpo físico é alimentar o meu espírito da vontade do meu Pai. Jesus estava dizendo isso. Eu estou feliz porque eu estou provando, eu estou comendo, eu estou fazendo a vontade do meu Pai. E isso satisfaz a minha alma. E aí Jesus vai tratar sobre a questão do olhar humano e do olhar divino sobre as colheitas. Versículo 35 ao 38, para ser mais exato, ele vai falar, vocês não dizem que ainda falta 4 meses para a ceifa? Mas eu digo, erga os olhos e vê os campos. Já estão brancos para a ceifa, já estão prontos para ser, em outras palavras, cultivados, cegados, colhidos. O ceifeiro recebe desde já o seu salário, desde já a ceifa, a colheita para a vida eterna, e assim regozija tanto o semeador como o ceifeiro. Pois é verdadeiro ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Um planta, em outras palavras, e o outro colhe. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhaste, onde outros trabalharam, mas vós entraste no seu trabalho. Jesus estava apontando para a cidade onde ele estava e dizendo, esse povo já está pronto para ser colhido. Vocês precisam continuar distribuindo a semente que eu lancei na mulher, a partir da mulher samaritana que foi pregar para a cidade. A cidade volta agora e vocês precisam trabalhar nela. E aí então, no versículo 39, vai dizer que muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do testemunho da mulher. Ela sai de uma posição de amante para uma posição de uma pessoa que proclama as boas novas do Senhor, uma testemunha de Jesus. E agora muitos já criam por causa do testemunho. E aí eles vêm ter com Jesus, e Jesus permanece com eles 2 dias, e por causa das suas palavras, muito mais creram nele. Jesus ele quebra o muro da divisão que havia com os samaritanos a partir deste momento. E aí muitos já diziam à mulher, já não é pelo que tem dito que nós cremos, agora nós mesmos ouvimos falar e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então a nossa missão é levar as pessoas a ver Cristo. Filipe ele leva Natanael para ver Cristo, e agora esta mulher ela leva uma cidade para ver Cristo. André leva Pedro para ver Cristo, e todos que vão ver Cristo escutam algo de Cristo que vai transformar a sua história. Então a nossa obrigação como evangelista, como ministros do Evangelho, como pregadores da palavra, é levar as pessoas a ver Cristo, e aí Cristo vai se revelar a elas, e elas serão salvas como nós um dia fomos salvos dos nossos pecados. Mas
O interessante é que Jesus vai quebrando barreiras e salvando vidas e rompendo preconceitos religiosos, preconceitos culturais, preconceitos étnicos que havia entre judeus e samaritanos. Voltando ainda 2 dias depois de ter partido dali para a Galiléia. Versículo 43. O mesmo Jesus já havia testificado que um profeta não tinha honra na sua própria terra, mas quando ele chega a Galiléia, os galileus o receberam, tinham visto todas as coisas que ele fez em Jerusalém por ocasião da festa, o qual também tinha comparecido. Seguido 43 ao 45. E é interessante o que? Primeiro, Jesus vai falar que um profeta não tem honra na sua casa. Por quê? Porque quando nós nos acostumamos com o sagrado, nós deixamos de presenciar milagres extraordinários. Muitos cristãos deixam de ter bênçãos, milagres extraordinários na sua vida, porque acostumam com o sagrado. Já olham para Cristo de uma maneira natural, como se dele não procedessem todas as fontes do sobrenatural que nós conhecemos. Eles deixam de ser alcançados por Deus, porque começam a olhar a cura, as maravilhas de Deus como uma coisa natural, e aí deixam de clamar pelo sobrenatural e não recebem da parte de Deus. Esse é o primeiro grande problema que havia na Galiléia. O segundo é uma fé que é baseada só em milagres, ou seja, eu só vou crer enquanto eu estou vendo, porque primeiro ele não foi bem recebido, segundo ele foi bem recebido, porque eles viram os milagres, as coisas, os sinais que ele fez em Jerusalém. Aí mais uma vez, versículo 46, Jesus vai para Caná da Galiléia, onde havia transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Ele estava em Caná da Galiléia, Jesus, e o filho do oficial doente em Cafarnaum. E este homem, ouvindo falar que Jesus tinha chegado na Galiléia, desce para falar com Jesus, para pedir que Jesus fosse com ele para curar seu filho. Para nós hoje, só a nível de conhecimento, seria uma viagem muito simples, de Cafarnaum a Caná da Galiléia, 30 quilômetros, uma coisa muito simples, um pulinho logo ali, como diz um bom mineiro, porque o carro nos permite a fazer essa viagem, o ônibus nos permite fazer essa viagem, mas naquela época não tinha jumentos, tinham cavalos, tinham esses meios de transporte somente, muito reduzido, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha Wi-Fi, não tinha nada disso. Então ele faz uma viagem de um dia até chegar em Jesus e mais um dia para voltar para sua casa. Era algo para ele que era difícil de ser feito porque ele tinha um filho doente e o filho dele estava muito doente. E aí o próprio contexto vai dizer isso no versículo 47. Ele roga para que Jesus descesse e curasse seu filho que estava à beira da morte. E aí Jesus olha para ele e diz: se não vê sinais miraculosos e prodígios, de modo nenhum crereis. Ele diz: Senhor, desce antes que meu filho morra. Então entenda bem, ele tinha fé que Jesus poderia curar o seu filho enquanto vivo, mas ele não tinha fé que Jesus poderia trazer vida novamente ao seu filho, uma vez que ele está com medo de que seu filho morra e não dê tempo de que Jesus o cure. E aí Jesus compreende isso, Jesus compreende a pouca fé do homem, mas também enxerga nele um pai necessitado, que saiu da sua cidade e viajou de 30 a 60 quilômetros para estar com Jesus. E aí Jesus olha para ele e diz: vai, teu filho vive. E nessa hora ele creu na palavra. Então o importante é não desistir, mesmo quando a fé parece fraca, não desista, que Jesus vai colocar a fé suficiente em nossas vidas e vai trazer um milagre à nossa existência. Porque aí o homem creu no versículo 50. Ele já não pede que Jesus vá com ele, como ele pediu anteriormente. Ele só diz, a Bíblia só diz, ele creu nas palavras de Jesus e partiu. Enquanto ele estava a caminho, saíram ao seu encontro seus servos e anunciaram: teu filho vive. E ele pergunta em que hora isso aconteceu. E eles disseram: à 7ª hora a febre o deixou. Então ele entendeu ser essa exatamente a hora em que Jesus disse: teu filho vive, de modo que ele creu, ele e toda a sua casa. Então veja bem que interessante. Nós precisamos compreender que Jesus opera de perto e opera de longe. Que Jesus não precisou aqui de uma foto do menino, Jesus não precisou do RG do menino, Jesus não precisaria de um passaporte, de uma camiseta do menino, de um nada que lembrasse o menino, porque Jesus é Deus encarnado. Então Jesus sabia que era o menino, Jesus sabia o que ele precisava, Jesus sabia onde ele necessitava de uma cura. Então Jesus opera de perto e Jesus opera de longe. Deus opera
na presença daquele que nós oramos, Deus, quando aquele que nós oramos está na nossa presença, e Deus também opera quando aquele que nós oramos está longe de nós, porque Deus sabe todas as coisas. O importante é continuar crendo. E aí o versículo 54 para fechar, para dizer que este foi o segundo sinal miraculoso que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galileia. Novamente o sinal aponta para algo ou alguém, e aqui aponta novamente para a onisciência e onipotência de Cristo, que há uma palavra, ele lançando uma palavra, a vida retorna totalmente ao Filho do oficial do Rei.